A austeridade do corpo consiste nisto: adoração ao Senhor Supremo Krishna, aos sacerdotes brahmanas, ao mestre espiritual e aos superiores como pai e mãe. Limpeza, simplicidade, celibato e não violência também são austeridades do corpo. Devadvija Guru Pragya Pujanam Shoucham Arjavam Brahmacharyam Ahimsacha Shariram Tapa Uchyate. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 17, verso 14. A divindade suprema explica aqui diferentes tipos de austeridade e penitência. Primeiro, ele explica as austeridades e penitências praticadas pelo corpo. A pessoa deve oferecer ou aprender a oferecer respeitos a Deus e aos semideuses, aos sacerdotes brahmanas perfeitos e qualificados, e ao mestre espiritual e aos superiores como pai e mãe, ou a qualquer pessoa que seja versada na sabedoria védica. Antigamente, né, Bima? Ainda deve ter alguma família que o filho, antes de dormir, né, falava bença pai, bença mãe, né? Às vezes da boca para fora, sem entender o significado, sem saber o que está fazendo. Mas eu acho que já se perdeu, né? A maioria, quase ninguém faz isso, né? Hoje os filhos não respeitam nem o pai, nem a mãe, nem ninguém, né, Bímola? Nem a polícia, não respeita nada nem ninguém. Então falta educação. A educação material está faltando também. Bom, ali já falta faz tempo, né, Bímola? Mas principalmente a educação transcendental. Então, nós aprendemos quando moramos com os devotos, né, Bímola, que tem que prestar reverências ao mestre espiritual instrutor, no caso, se tiver um mestre espiritual iniciador, também a ele, né? Prestar reverências antes de dormir, a hora que acorda. Tem uma etiqueta, uma educação transcendental que deve ser seguida por todos. Mas quem não tem treinamento, como vai seguir? Não sabe, Bímola. A pessoa não sabe. É por isso que os devotos estão aí nas ruas do mundo, né? Ensinando a verdadeira cultura, a cultura védica. Para quê? Para que todos vivam bem, vivam felizes, em paz, satisfeitos e no final da vida volte para a morada eterna de Deus. Então, a estes deve-se dar o devido respeito. A pessoa deve praticar a limpeza interna e externa e deve aprender a tornar-se simples em comportamento. Não se deve, é verdade, Bímola. A culpa é sempre dos líderes. A culpa é sempre dos líderes. Os líderes não sabem, não ensinam e aí são cegos guiando cegos. Vão todos para o mesmo buraco do inferno. Planetas infernais, planetas inferiores, no mínimo corpos infernais, como cães, gatos, porcos e outros. Por quê? Porque nasce em ignorância, vive em ignorância e morre na mais completa escuridão da ignorância. Não se deve fazer nada que... Aí acabei não falando, é verdade. Os Vedas diz que ninguém deve ser pai, mãe ou mestre espiritual se não consegue libertar os seus subordinados. Não se deve fazer nada que não esteja sancionado pela injunção escritural. Mas as escrituras védicas, as escrituras autorizadas, não se deve transigir em sexo fora da vida de casado, pois o sexo é sancionado na escritura apenas no casamento, não de outro modo. Isto se chama celibato. É o sexo, a meta, né? A meta deve ser só se fazer sexo para gerar filhos, e isso dentro do casamento. Estas são penitências e austeridades relacionadas com o corpo. Mas quem não faz, quem não obedece? Tudo bem, sofre as consequências, né? Por que você acha que os postinhos, hospitais estão superlotados? Tem filas e filas de espera, né?
para as pessoas tentarem se curar. Então, essa é a consequência. Quanto mais erra, mais sofre. Porque quando a gente infringe a lei, né, nós somos punidos pela lei. Não é assim? No governo aqui na Terra também é assim, né? Você não segue a lei, você é punido pela lei. Da mesma forma, no governo divino tem as leis universais. As pessoas não seguem as leis, são punidos por essas leis. E aí, os postinhos, pronto atendimentos e hospitais vivem superlotados de pessoas pagando as más ações, as consequências, né? Não é assim? Não é assim, Bímola? É assim, então. Os pecados se pagam com prejuízos materiais, sofrimentos ou doenças, ou os três juntos. A austeridade do falar consiste em falar veraz e beneficamente e evitar a linguagem que ofende. A pessoa deve também recitar os Vedas regularmente. Uma pessoa não deve falar de uma maneira que agite a mente dos outros. É claro que quando um professor fala, ele pode falar a verdade para a instrução de seus estudantes. Porém, tal professor não deve falar para outras pessoas que não sejam seus estudantes. Se dessa maneira agitar as suas mentes. Tem gente que pega só um pedacinho da história, né, Bímola, e acha e faz daquele pedacinho a verdade total, a verdade suprema. Só que não, né? Não é bem assim não, a coisa não é bem assim não, ela tem que, quando falar de uma forma completa, para o benefício de todo mundo, né? A verdade deve ser dita, como o Prabhupada já explicou, sem subterfúgios. Onde eu estava? Esta é a penitência relativa à fala. Além disso, não se deve falar contrassenso. Quando uma pessoa fala em círculos espirituais, suas afirmações devem ser apoiadas pelas escrituras autorizadas, as escrituras védicas. A pessoa deve citar imediatamente um verso da autoridade escritural para fundamentar o que está dizendo. Ao mesmo tempo, tais palavras devem ser muito agradáveis para o ouvido. Através de tais discussões, a pessoa pode obter um mais elevado benefício e elevar a sociedade humana. Há um estoque ilimitado de literatura védica e esta literatura deve ser estudada. E isto se chama penitência da fala. Tá vendo, Bímola? Temos que estudar as escrituras védicas. Infelizmente a gente só consegue ler, por enquanto. Enquanto Krishna deixar. É uma coisa que Deus quer, a outra coisa é o que Ele deixa. E felizmente Ele está deixando a gente continuar com esse disparate aqui de ler os livros de Prabhupada, né? Então, enquanto Krishna deixar... Então você ouvinte que gosta de ouvir, né, a gente ler os livros de Prabhupada, por favor, peça a Krishna aí. Krishna, deixa aquele doido, aquela doida lá continuar lendo os livros de Prabhupada na rádio. E serenidade, simplicidade, gravidade, autocontrole e pureza de pensamento são as austeridades da mente. Fazer a mente austera é desapegá-la da gratificação dos sentidos. Isso aqui é uma máxima, Bímola, tá vendo? Deixa eu printar aqui. Fazer a mente austera é desapegá-la da gratificação dos sentidos. Nossa, isso não é fácil não, hein? Só os devotos mesmo para fazer isso. E todos podem e devem se tornar devotos de Deus, Krishna. Ela, a mente, né? Deve ser treinada para que possa estar sempre pensando em fazer o bem aos outros. E a maior de todas as caridades, o maior bem que todo mundo pode fazer a outro, ao próximo, né, é dar Deus a ele. Para quê? Para que ele se ilumine, para que ele saia da ignorância, não erre mais, não peque mais e pare de sofrer. Aquela máxima, Bímola, as pessoas sofrem porque se esqueceram do Deus Supremo, Krishna. É só por isso que as pessoas sofrem,
porque se esqueceram do Deus Supremo, Krishna. O melhor treinamento para a mente é a gravidade de pensamento. Uma pessoa não deve se desviar da consciência de Deus, Krishna, e deve sempre evitar a gratificação dos sentidos. Outra máxima, está vendo, Bimala? São fórmulas para o sucesso. O sucesso aqui, agora e sempre, né? Um sucesso eterno, para a pessoa se dar bem eternamente. Aqui, ó, uma pessoa não deve se desviar da consciência de Deus, Krishna, e deve sempre evitar a gratificação dos sentidos. Está vendo? Deve, dever, é isso que a gente deve fazer. Esse é o nosso dever. Purificar a natureza própria é tornar-se consciente de Deus, Krishna, outra máxima. Só se pode obter a satisfação da mente afastando-a dos pensamentos de gozo dos sentidos. Está vendo? Outra máxima. É máxima em cima de máxima, Bimala. Eu não sinto satisfação, eu não vivo satisfeito. Aqui está a fórmula da satisfação. Ó. Deixa eu printar aqui. Só se pode obter a satisfação da mente, viver satisfeito, viver satisfeita, afastando-a dos pensamentos de gozo dos sentidos. Quanto mais pensamos em gozo dos sentidos, mais insatisfeita fica a mente. Está vendo? É fórmula em cima de fórmula, Bima. Máxima em cima de máxima. Quanto mais pensamos em gozar a vida, né? Materialmente falando, mais insatisfeita fica a mente. Nossa, isso aqui é batata, hein, Bimala? Quanto mais pensamos, Kali Yuga tem que repetir 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra, né? Quanto mais pensamos em gozo dos sentidos, mais insatisfeita fica a mente. Na presente era, ocupamos a mente desnecessariamente de tantas maneiras diferentes para a gratificação dos sentidos. E assim, não há possibilidade de satisfazer a mente. Eu estou lembrando da analogia aqui, Bimala. A mente é considerada uma prostituta, né? E os 5 sentidos são os seus 5 amigos. Então tenta alguém imaginar, né? Uma pessoa que quer satisfazer uma prostituta e os 5 amigos da prostituta. Não vai conseguir nunca. Não vai conseguir, é uma missão impossível. Só matando. Só matando a prostituta e os 5 amigos dela, que são, de repente a pessoa ouve um pedaço meio atravessado. O quê? Matar a prostituta e os 5 amigos delas? Mas nem transcendentalmente, nem espiritualmente tem condições de fazer isso. Então a prostituta é a mente e os 5 sentidos são os 5 amigos da prostituta, né? Impossível satisfazer, materialmente falando, impossível satisfazer a prostituta e os seus 5 amigos. Então, qual a única maneira de resolver esse problema? É controlar a mente, e controlando a mente, os 5 sentidos ficam controlados. É a única maneira. E quem consegue controlar a mente e os 5 sentidos, e os 5 sentidos são comparados a cavalos indomáveis. Nossa, é tanto detalhe, é a ciência transcendental do eu. E o eu, Bima, o eu está lá na carruagem do corpo, só sentindo solavancos, sendo ferrado, sofrendo a todo instante. Por quê? Porque a mente está descontrolada, os 5 sentidos estão descontrolados, a inteligência está descontrolada, completamente descontrolado. Então o melhor caminho é dirigir a mente para a literatura védica, que é cheia de histórias que satisfazem, como os Puranas e o Mahabharata. A pessoa deve aproveitar-se deste conhecimento e desse modo se purificar. A mente deve estar desprovida da duplicidade e a pessoa deve pensar no bem-estar de todos.
Silêncio significa que a pessoa está sempre pensando na autorrealização. É outra máxima, tá vendo? Neste sentido, a pessoa em consciência de Deus, Krishna, observa o silêncio perfeito. Controle da mente significa desapegar a mente do gozo dos sentidos. Tá vendo? Outra massa que é só máxima, né? As máximas de Prabhupada. Controle da mente significa desapegar a mente do gozo dos sentidos. A pessoa deve ser honesta em seu comportamento e de tal modo purificar a sua existência. Todas essas qualidades juntas constituem a austeridade das atividades mentais. Outro dia eu estava falando com um ouvinte, nossa, eu não consigo nem dormir direito, eu não durmo direito, eu não vivo direito, eu não como, não faço nada direito, eu estou ficando doido. Não, eu não está ficando doido, quem está doido é a mente louca. Aí eu falei para esse ouvinte, faz assim, canta Hare Krishna, né? Que esse é o melhor remédio para controlar a mente. Toda a explicação? Não quero explicação, eu quero uma coisa que funciona. Eu falei, a coisa que funciona é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O primeiro sintoma de quem canta Hare Krishna é que acalma tanto a mente que ele já consegue dormir. Ele consegue, ela consegue, né? Vários ouvintes, já falamos várias vezes, e a gente pretende falar isso a vida inteira, se Krishna deixar, é claro. Então, só de começar a cantar Hare Krishna, é o primeiro efeito, a pessoa consegue dormir, se bobear, dorme andando. Bimala, só não vi devoto dormir andando, só isso que eu não vi, porque olha, a pessoa começa a cantar Hare Krishna, fica tão em paz, que o primeiro sintoma é dormir, dá aquele sono, ela já desliga, já dorme, o sono dos justos, né, o sono dos anjos, Bimala, dorme, primeiro efeito. E depois vai, quanto mais canta, mais vai limpando a mente, mais vai controlando a mente. E é um processo que deve ser feito todos os dias, porque a natureza da mente é assim, positiva, negativa, sobe e desce, feliz, infeliz. A mente é dual, então a única maneira de controlar a mente é cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E a mente ficando mais quieta, mais controlado, eu que sou a alma eterna, consigo me manifestar, porque atualmente quem está se manifestando no corpo humano, na máquina humana, né, na cidade de 9 portões, é a mente e os seus 5 amigos. Tá, não vou falar de novo que a mente é uma prostituta e os 5 amigos são os 5 sentidos. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que a gente vai ler já já. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo esse conhecimento que a gente lê aqui vivido na prática. Impossível. Não é impossível não. Tanto não é impossível que Prabhupada viveu à risca todo esse conhecimento e os seus seguidores fiéis também estão vivendo isso hoje, aqui, agora. Não, aqui não, irmão. É aqui no mundo. Não, senão as pessoas vão pensar que eu estou vivendo. Não. A gente é só amigo dos devotos. Somos apenas leitores dos livros de Prabhupada e amigos dos devotos. Então aqui que eu digo, os devotos estão vivendo aqui na Terra esse conhecimento na prática. E agora sim,
Desce mais um pouco, já aparece aí o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo. Você encomenda ele, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook. Narayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, que mais Bimala quer fazer aqui? Ah, tem passatempo. Não, agenda, primeira agenda, tá? Vamos na agenda, deixa eu ver aqui. O que tem na agenda? Não tem nada não. Hoje não tem nada para falar na agenda não. Tá. Um barulheiro, hein? Que barulheiro, hein, Bimala? Onde eu estava, hein? Ah, passatempo. Vamos ler o passatempo. Tem um passatempo aqui. Tô vendo aqui. Uai, parece uma devota. Os dois rindo, né? O devoto. É uma devota, Bimala. Ela só não se lembra disso, ela só não tem consciência disso. Todo mundo é devoto de Deus. A diferença é que a maioria não se lembra disso, não tem consciência disso. Tá, vê menos e lê mais. Tá, peraí. Maratona de julho. Mahananda Murari e Manohara Satiputra Prabhus farão a maratona de julho no Rio de Janeiro. Poxa vida, que legal, vai ser muito estático. Mas antes de chegarem lá fizeram um pouco de distribuição de livros em São Paulo. Mahananda então encontrou a Jamili, que viajou para a Índia, Tailândia e Camboja, onde recebeu uma bênção de alguns monges. Foi uma experiência que a marcou muito e hoje teve um novo encontro especial com monges, desta vez a serviço dos pés de lótus de Srila Prabhupada, o monge responsável por salvar as almas condicionadas desta era de Kali Yuga. E Jamili não perdeu a oportunidade de adquirir alguns de seus livros. Muitas pessoas buscam um sentido para a vida, na verdade absoluta, e precisam de ajuda e direção. Quando saímos para oferecer tal auxílio conscientes de que somos apenas carteiros de nosso fundador Acharya, Srila Prabhupada, nos tornamos instrumentos e testemunhas do cumprimento de sua missão. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Vamos ler agora mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Não estava pensando aqui, eu quero ler a coleção Chaitanya Charitamrita hoje, vai dar tempo, vai, né? Então tá bom. É uma das minhas coleções preferidas. As duas que eu prefiro, não interessa, tá? É hoje, já começou a cortar. Tá, já vou ler aqui, então. Uai! Tá, já parei de falar. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo A Batedura Ocorrida no Oceano de Leite. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha.
Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Então paramos aqui. Página 303 está aqui. A descrição da deusa da fortuna. Seus dois seios, que eram simétricos e muito bem situados, estavam cobertos de polpa de sândalo e pó de cúrcuma, e sua cintura era muito fina. À medida que caminhava de um a outro lugar, com seus sinos de tornozelo tilintando suavemente, ela parecia uma trepadeira áurea. Enquanto caminhava entre os cantores celestiais, Jakshas, Asuras, Siddhas, Charanas e os cidadãos do céu, Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, examinava-os minuciosamente, mas não conseguiu encontrar ninguém naturalmente dotado com todas as boas qualidades. Nenhum deles era desprovido de defeitos e, portanto, ela não pôde refugiar-se em algum deles. Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, tendo sido gerada do oceano de leite, era filha do oceano. Logo recebeu ela a permissão de escolher o seu próprio esposo numa cerimônia Swayamvara. Ela examinou todos os candidatos, mas não conseguiu encontrar ninguém devidamente qualificado para lhe servir de abrigo. Em outras palavras, Narayana, o legítimo esposo de Lakshmi, não pode ser superado por ninguém deste mundo material. Porque Narayana, e Krishna é o Narayana original, é a única pessoa que não tem a tendência a cair. Tem mais esse item, né, Bimala? Para se somar aos outros. Examinando a assembleia, a deusa da fortuna teve o seguinte pensamento: embora tenha se submetido a grandes austeridades, a pessoa ainda não conseguiu dominar a ira. Por sua vez, outra em que possui conhecimento não superou os desejos materiais. Há também aquele que é uma grande personalidade, mas não pôde conquistar os desejos luxuriosos. Mesmo uma grande personalidade depende de fatores alheios à sua vontade. Como então pode ela ser o controlador supremo? Temos aqui uma tentativa através da qual procura-se encontrar o controlador supremo, o Ishvara. Todos podem ser aceitos como controladores, mas mesmo assim esses controladores são controlados por outros. Por exemplo, alguém pode ter se submetido a rigorosas austeridades e, ao cabo de contas, continuar sob o controle da ira. Através de uma análise minuciosa, observamos que alguém sempre é controlado por outro alguém. Portanto, a não ser Krishna, a suprema personalidade de Deus, ninguém pode ser o verdadeiro controlador. Isto é substanciado nas escrituras autorizadas. Ishvara Parama Krishna
em português, Krishna é o controlador supremo. Krishna nunca é controlado por ninguém, pois ele controla todos. Sarva Karana Karanam. Embora alguém possua pleno conhecimento da religião, mesmo assim, talvez não seja bondoso com todas as entidades vivas. Alguém, seja humano ou semideus, pode estar revestido de renúncia, mas isso não é causa de liberação. Alguém pode possuir grande poder e, não obstante, ser incapaz de reprimir o poder do tempo eterno. Outrem pode estar desapegado do mundo material. Todavia, ele não pode comparar-se à suprema personalidade de Deus, Krishna. Portanto, ninguém está inteiramente livre da influência dos modos da natureza material. Neste verso, a afirmação, Prabhupada cita uma linha aqui, é muito importante. Ele vai explicar, Bimala. Tentar ler, tá bom. Dharma Kwati Tatra Nabhuta Sohridam. Observamos que existem de fato muitos hindus, muçulmanos, cristãos, budistas e religiosos de outros cultos que aderem firmemente aos seus princípios religiosos, mas não são equânimes com todas as entidades vivas. Na verdade, embora professem ser religiosos, matam os pobres animais. Tal religião não tem significado. O Śrīmad Bhagavatam 2.8 diz que talvez alguém seja muito hábil em seguir os princípios religiosos de sua própria seita, porém, se não tiver a tendência a amar a suprema personalidade de Deus, Krishna, sua prática de princípios religiosos é um mero desperdício de tempo. Eu gosto muito dessa colocação de Prabhupada. Mas naquela outra tradução que fala: se o que você faz, acredita, prega e vive, não desperta o seu amor adormecido por Deus, você está inutilmente perdendo o seu tempo. Todos devem desenvolver a atitude de amar Deus, Vasudeva, Krishna. Caracteriza o devoto o fato de ele ser amigo de todos. Um devoto jamais permitirá que um pobre animal seja morto em nome da religião. Esta é a diferença entre alguém superficialmente religioso e um verdadeiro devoto da suprema personalidade de Deus, Krishna. A lei é bem clara, não matarás, né, Bimala? Mas as pessoas não querem saber. Não querem saber qual o próximo que está mais próximo, se é o cachorro, o gatinho, o peixe, a vaca, o porquinho, a galinha, o carneirinho. Mata tudo, mata e come, né? Pior é ainda, em nome de Deus ainda. Tem gente que faz isso em nome de Deus ainda. Observamos que tem havido muitos grandes heróis na história, mas eles não conseguiram escapar das mãos cruéis da morte. Quando Krishna vem sobre a forma da morte, nem mesmo o maior dos heróis pode escapar ao poderoso governo exercido pela suprema personalidade de Deus, Krishna. O próprio Krishna descreve isso. Mrityu Sarvaharashchaham, em português. O Senhor Krishna, aparecendo como a morte, arrebata o aparente poder de um herói. Nem mesmo Hiranyakashipu pôde se salvar quando Nrsimhadeva apareceu-lhe como a morte. A força material de alguém nada é diante da força da suprema personalidade de Deus, Krishna. Embora alguém possua longevidade, mesmo assim, talvez não disponha de comportamento exemplar. Outrem talvez conte com boa... Espera aí. Fiz alguma coisa errada aqui, Bima. Tá vendo? Você me apressa, acontece isso aí. Aqui.
Embora alguém possua longevidade, mesmo assim, talvez não disponha de comportamento exemplar. Outrem, talvez, conte com boa fortuna e manifeste comportamento exemplar, mas a duração de sua vida não é perene. Embora semideuses tais como o Senhor Shiva tenham vida eterna, eles têm hábitos inauspiciosos, tais como viver em crematórios. E mesmo que outros sejam bem qualificados em todos os sentidos, eles não são devotos da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Shukadeva Goswami prosseguiu. Dessa maneira, após plena deliberação, a deusa da fortuna aceitou Mukunda como seu esposo, porque, embora ele seja independente e não precise dela, possui todas as qualidades transcendentais e poderes místicos e, portanto, é o mais cobiçado. Mukunda, que é outro nome de Deus, Krishna, peraí, deixa eu tomar água. Mukunda, a suprema personalidade de Deus, é autossuficiente. Uma vez que ele é plenamente independente, não precisa do apoio ou companhia de Lakshmi Devi. Entretanto, Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, o aceitou como seu esposo. Aproximando-se da suprema personalidade de Deus, Krishna, a deusa da fortuna, pôs em seus ombros uma guirlanda de flores de lótus há pouco desabrochadas e que estava rodeada por zangões que zumbiam em busca do mel. Depois, esperando obter um lugar ao peito do Senhor Krishna, ela ficou postada ao seu lado, com o seu rosto apresentando um sorriso recatado. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é o Pai dos três mundos e seu peito é a residência de Mãe Lakshmi, a deusa da fortuna, a proprietária de todas as opulências. Através de seu olhar favorável e misericordioso, a deusa da fortuna pode aumentar a opulência dos três mundos, bem como de seus habitantes e administradores, os semideuses. De acordo com o desejo de Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, a suprema personalidade de Deus, Krishna, fez de seu peito a residência dela para que, através de seu olhar, ela pudesse favorecer a todos, incluindo os semideuses e os seres humanos comuns. Em outras palavras, como permanece no peito de Narayana, a deusa da fortuna naturalmente vê qualquer devoto que adora Narayana. Quando a deusa da fortuna percebe que há um devoto que se prontifica a prestar serviço prático e amoroso a Deus, Narayana, ela tem inclinação natural para abençoar o devoto, outorgando-lhe todas as opulências. As pessoas comuns tentam receber o favor e a misericórdia de Lakshmi Devi, porém, como não são devotos de Narayana, sua opulência é fugaz. A opulência dos devotos que são apegados a servir Narayana não é como a opulência das pessoas comuns. Pois, a opulência dos devotos é tão permanente como a opulência do próprio Deus, Narayana. Os habitantes de Gandharvaloka e Charanaloka aproveitaram-se então da oportunidade para tocar os seus instrumentos musicais, tais como búzios, cornetas e tambores. Eles começaram a dançar e cantar Hare Krishna juntamente com suas esposas. Calma, deixa eu ladear aqui. O Senhor Brahma, o Senhor Shiva, o grande sábio Angira e diretores semelhantes da administração universal derramaram uma chuva de flores e cantaram. Posso ler esse verso, Bimala? Está lei parado. O Senhor Brahma, o Senhor Shiva, o grande sábio Angira e diretores semelhantes da administração universal derramaram uma chuva de flores e cantaram mantras anunciando as glórias transcendentais da suprema personalidade de Deus, Krishna, o Narayana original.
Tá bom? Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, vou tomar água. Que camelo o que, Bima? Não pode nem tomar um pouquinho d'água, que camelo? Já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixda radio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook. Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Estamos lendo o capítulo Os habitantes de Varanasi convertem-se em devotos de Deus. Paramos na página 983, tá? É aqui mesmo. Após criar a manifestação cósmica, eu entrei nela. Só pode ser o próprio Deus, Krishna. Não, as expansões, né, Bimala? As expansões de Krishna, né? Porque... Tá, já vou ler mais falamentos, tá bom. Após criar a manifestação cósmica, eu entrei nela. Tudo o que vês na manifestação cósmica não passa de uma expansão de minha energia. Quando todo o universo dissolve-se, permaneço em minha mesma plenitude, e tudo que se manifesta preserva-se novamente em mim. É a analogia da aranha, né? A aranha, a partir dela mesma, ela cria a teia, o seu mundo, e depois, quando ela resolve destruir tudo, ela volta tudo para dentro de si. Da mesma forma, tudo sai de Deus, tudo volta para Deus. Antes da manifestação cósmica, apenas eu existo e não existe nenhum fenômeno, quer grosseiro, sutil ou primordial. Após a criação, só eu existo em tudo, e após a aniquilação, só eu permaneço eternamente. Esta citação do Śrīmad Bhagavatam 2.9.33 é o primeiro verso do Chatu Shloki, para um dos 4 principais versos da coleção Śrīmad Bhagavatam, que tem 18.000 versos. Então, 2.9.33 é o primeiro verso do Chatu Shloki. Para sua explicação, consulte o Adilila, primeiro capítulo, verso 53. No verso que começa com Aham Eva, a palavra Aham é expressa 3 vezes. No início existem as palavras Aham Eva. Na segunda linha surgem as palavras Pascha Aham. Ao final estão as palavras So Ismi Aham. Este Aham indica a pessoa suprema, Krishna. Repetindo-se Aham, fica confirmada a existência da personalidade transcendental Krishna, plena de 6 opulências. Os impersonalistas não aceitam o aspecto pessoal da suprema personalidade de Deus, Krishna. A personalidade de Deus é posta em relevo neste verso a fim de inculcar neles a necessidade de aceitá-lo. Por isso a palavra Aham é mencionada 3 vezes. Para enfatizar algo importante, repete-se-o 3 vezes. Está vendo, Bimala? Para enfatizar algo importante, repete-se-o 3 vezes. Calma. Eu já errei hoje, você vê, eu fiquei perdido lá procurando onde estava. Não me apressa de novo, não.
Em todas essas vibrações sonoras, considera-se o verdadeiro conhecimento transcendental e sua aplicação prática. Embora a energia externa emane de mim, sou diferente dela. Às vezes experimenta-se um reflexo do Sol no lugar do Sol, mas ele jamais ilumina independentemente do Sol. Quem está transcendentalmente situado pode me perceber. Esta percepção é a base de seu relacionamento com o Senhor Supremo Krishna. Agora ouve, enquanto continua explicando sobre este assunto. O verdadeiro conhecimento transcendental deve ser recebido das escrituras autorizadas. Após alcançar esse conhecimento, a pessoa pode começar a perceber sua verdadeira vida transcendental. Qualquer conhecimento obtido mediante especulação é imperfeito. Devemos receber conhecimento através do sistema de sucessão discipular e do mestre espiritual. Caso contrário, ficaremos confusos e, por fim, converter-nos-emos em impersonalistas. Quando deliberarmos muito sistematicamente, poderemos entender o aspecto pessoal da verdade absoluta. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é sempre transcendental a esta criação material. Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é sempre transcendental. Ele não é criação deste mundo material. Sem depreender o conhecimento transcendental, ninguém pode compreender que a forma transcendental do Senhor Krishna está sempre além da energia criativa. Dá-se o exemplo do Sol e do raio solar. O raio solar não é o Sol, mas mesmo assim, o raio solar não é separado do Sol. Aquele que está sob a completa influência da energia externa não pode compreender a filosofia de Atintya Bheda Bheda Tattva. Ou seja, Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Imagine, né? Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. Sem entender essa filosofia, ninguém vai entender nada. Consequentemente, a pessoa sob a influência da energia material não pode compreender a natureza e a forma da personalidade da verdade absoluta, Krishna. O que parece ser verdade sem mim, de certo é minha energia ilusória, pois nada pode existir sem mim. É como uma luz que se reflete nas sombras, pois na luz não existe nem sombras nem reflexos. Esta citação do Śrīmad Bhagavatam 2.9.34 é o segundo verso do Chatu Shloki. Para a explicação deste verso, consulte o Adilila, primeiro capítulo, verso 54. Por favor, agora me ouve, enquanto falo sobre o processo de serviço prático e amoroso que é aplicável em qualquer região, para qualquer pessoa, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Está vendo? Por isso que Deus é perfeito, completo, independente de passado, presente e futuro. Suas leis, suas orientações, seus conselhos também são perfeitos, completos. Não precisa ficar remendando, revisando, atualizando, corrigindo. Não, não. O que é perfeito é eterno. E só Krishna pode fazer uma escritura completa e perfeita. Só Ele. E alguém empoderado por Ele, né, Bimala? Então, as escrituras que seguem a versão védica também são perfeitas e completas, porque tem a sucessão discipular de mestre a discípulo que passa o conhecimento completo e perfeito, para que não haja especulação, defeitos, enganos, conhecimento incompleto, imperfeito, temporário, miserável. Só existem duas verdades: a verdade absoluta, Krishna, que é falada pessoalmente por ele ou por seu representante autorizado, e as verdades relativas, né? Que hoje é verdade e amanhã já não é mais verdade, né? Como a gente pode ver aí.
Por favor, agora ouve-me enquanto falo sobre o processo de serviço prático e amoroso que é aplicável em qualquer região, para qualquer pessoa, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Pode-se propagar o culto de Bhagavata Dharma em todas as circunstâncias, entre todas as pessoas, em todas as regiões, em qualquer planeta do universo, né? Muitas pessoas invejosas acusam este movimento para a consciência de Deus, Krishna, de desgastar a rigidez do chamado hinduísmo. Nós não temos nada a ver com o hinduísmo, nós, né? Os devotos, Bimala, nós somos amigos dos devotos e também... Nós também não temos nada a ver com o hinduísmo, nada a ver com essas religiões inventadas na Índia. Não temos nada a ver com isso. Nós somos krishnaístas, a religião eterna da alma, a religião importada da morada eterna de Deus. As religiões inventadas neste mundo são imperfeitas, incompletas, elas não existiam no passado e nem vão existir no futuro. É coisa inventada. Tudo que é material é assim, não existia no passado, nem vai existir no futuro. Então não temos nada a ver com o hinduísmo. Muita gente confunde, né? Aqui, ó. Este movimento para a consciência de Deus, Krishna, não tem nada a ver com o chamado hinduísmo. Acontece que a verdade não é bem assim. Shri Krishna Chaitanya confirma que o serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna, o culto de Bhagavata Dharma, que agora se difunde como o movimento Hare Krishna, pode ser propagado por todo o país, para todas as pessoas, em qualquer condição de vida e em todas as circunstâncias. O Bhagavata Dharma não restringe os devotos puros à comunidade hindu. O devoto puro é mais do que um sacerdote brahmana, portanto, não é incompatível oferecer o cordão sagrado a devotos europeus, americanos, latinos, australianos, japoneses, canadenses e assim por diante. É porque a primeira lição que se aprende é que nós não somos esses corpos materiais, temporários, miseráveis e perecíveis. Não temos nada a ver, né, com o corpo. Agora imagine onde o corpo nasceu, né? Se a gente não tem nada a ver com o corpo, imagine onde o corpo nasceu. Às vezes, não se permite a esses devotos puros, a quem Shri Krishna Chaitanya aceitou, entrar em certos templos da Índia. Alguns sacerdotes brahmanas e goswamis de casta elevada recusam-se a tomar alimentos oferecidos a Deus, Krishna, nos templos da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, a ISKCON. Na realidade, isto vai de encontro à instrução de Shri Krishna Chaitanya. Os devotos podem vir de qualquer país, podendo pertencer a qualquer raça ou credo. Com base neste verso, aqueles que são devotos de verdade e seguidores de Shri Krishna Chaitanya devem aceitar devotos de todas as partes do mundo como devotos puros de Deus. Deve-se os aceitar não de maneira artificial, mas como uma realidade. Deve-se verificar quão avançados são em consciência de Deus, Krishna, e como estão conduzindo a adoração à forma de Deus no altar, a distribuição de livros e o festival de carros do Senhor Jagannatha. Considerando todos esses pontos, pessoas invejosas devem refrear-se e não cometer atos ignominiosos. Vixe, Birma, faz o que a Bimba Bento aí, que nem ignominiosos está escorregando. Você é devoto de onde? Eu sou devoto de Krishna Louca. Eu sou devoto de São Paulo, eu sou devoto do Rio, Não, é devoto de Krishna. Que loucura que é essa? Não aprendeu a primeira lição? Nós não somos esses corpos materiais perecíveis, temporários e miseráveis. Nenhuma pátria me pariu. Ah, socorro. Devoto do Japão. Ah, bom, eu prefiro ser devoto de Deus, Krishna, Bimala. Mas se a pessoa quer ser devota do Japão, devota dos Estados Unidos, devota sei lá do que, devoto... Não vou falar assim.
eu sou devoto, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso aí é loucura, é ilusão, né? Eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu sou isso. Não, eu sou Krishnadasa. Eu sou um servo eterno de Deus. Krishna, passou disso, é ilusão, é maia. Considerando todos esses pontos, pessoas invejosas devem refrear-se e não cometer atos ignominiosos. Saiu. Mas faz o que? Abimbamento só para garantir. As palavras não estão escorregando, Bima. E de novo eu me perdi, tá vendo? É hoje, viu, Bima? É hoje. Deixa eu voltar aqui. Continua, não, estava certo. Não estava certo não, peraí. Tá vendo? Você me apressa, eu erro. É aqui. É aqui, ó. Me apressa não, hein? Acabei de falar, se me apertar, vou ler esse verso e parar. Só para a gente marcar onde a gente parou. Quanto aos princípios religiosos, deve-se levar em consideração a pessoa, a região, o tempo e a circunstância. Entretanto, em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, tais fatores não têm aplicabilidade. O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é transcendental a todas as convenções. Então a explicação vai ficar para o próximo programa. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei. Tá abrindo, já abriu, já apareceu a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, é a próxima. Já aparece aqui a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya Namaste Narashinhaya Aladaladaine Aladaladaine Hiranyakashipu Vaksyaha Hiranyakashipu Vaksyaha Shilatankam Nakalaye Shilatankam Nakalaye Ito Nishinha Parato Nishinho To Nishinha Parato Nishinho Yato Yato Yamitato Nishinha Yato Yato Yamitato Nishinha Mae Nishinho Hidae Nishinho Mae Nishinho Hidae Nishinho Nishinhamadin Sharanam Prapadye Nishinhamadin Sharanam Prapadye Tavakarakamalavare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Hanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare
Avakara Kamalavare Nakam Nabhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Jaya Nishinha Deva 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 Jai Pralada Maharaj 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 Jayo Lakshmi Nishinha 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 Prabhupada 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 Gurudeva 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 Shinhadeva Bhagavan Ki Jai, Pralada Maharaja Ki Jai, Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.